fazer o bem pela simples razão de fazer. Honestidade, justiça, bom caráter, uma coisa é certa. Pureza não é fácil. A busca por pureza requer mais do que apenas convicção. Significa rejeitar até mesmo um simples pensamento. Do negócio, do empoderamento. Pensar, seja potencializando um atleta ou motivando altamente o dele. Esta é nossa missão: empoderar por meio. Por isso, adquirimos simplesmente isso. Não apenas vemos o potencial nos outros, asseguramos que eles vejam esse potencial. Transformamos consultores de bem-estar em advogados da mudança, por meio de nossos produtos e também de nosso propósito. Por isso, tudo o que fazemos destina-se a empoderar os. E o melhor de tudo, não estamos sozinhos. Então, ficar juntos. Vamos buscar famílias mais saudáveis e comunidades mais felizes. Interações mais gentis e conexões mais fortes. Vamos buscar o entendimento de objetivos comuns. Humildade, empatia e caridade. Vamos buscar ser o que fará toda a diferença. Vamos buscar um sorriso no rosto de todos que conhecemos e deixar um impacto em todos os lugares por onde passarmos. Quando as puras dádivas da terra juntam-se ao amor puro de cada pessoa, não há limites para o que podemos alcançar. Do terra, compromisso com a pureza. Oi, gente. Boa noite. Deixa eu só me achar. Eu não sei o que aconteceu com o meu fundo. Vou deixar assim mesmo. Olha só, vou esperar só mais uns 2 minutinhos aqui, que tem um pessoal entrando e eu tenho que liberar aqui. E aí a gente começa a nossa aula sobre o nosso óleo Brief. Eu já vou deixar a tela compartilhada aqui com vocês. Deixa eu me achar. Ai. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Sim. Beleza, gente. Sim. Beleza. Então, só 2 minutinhos a gente começa, tá? Bem rapidinho.
Bom, gente, vamos começar então nossa primeira aula, né, sobre os óleos essenciais. E nessa primeira aula eu quero falar sobre um óleo que foi muito bom para minha saúde, para a saúde da minha família, e eu sei que é para muitas pessoas também. A gente decidiu começar essas aulas em 2023. Então, a princípio, nós teremos uma aula por mês, mas, de repente, a gente pode até pensar em fazer quinzenal, se vocês gostarem, se vocês curtirem, se vocês realmente quiserem aí. Então, eu já deixei o chat aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada aos óleos essenciais, no final a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês podem ir colocando aí. A princípio, hoje na aula, nós vamos falar do brief, e aí a gente vai selecionando outros óleos essenciais aí ao longo dos meses para a gente conversar. Já quero dizer que no final eu vou sortear esse daqui para vocês que estão aqui, que é um corta-óleo essencial. Não sei o que tá fazendo na minha câmera. Não sei porque tá assim, eu tô de arrumo. Mas a gente vai sortear esse daqui, que é um organizador de óleos essenciais. Você pode colocar o óleo de coco e mais 11 óleos essenciais. Então vocês vão ganhar, alguém vai ganhar esse presente. Em todas as aulas eu quero fazer assim também, né? Ter um mimo para vocês aí. Então, gente, já que vocês estão vendo a minha tela, eu quero começar a falar um pouquinho do óleo Brief. Primeiro, eu trouxe para vocês aqui os produtos que compõem a linha do Brief, né? Então, para quem não conhece, nós temos o Brief Touch, que é esse maiorzinho aqui. Nós temos também o Brief, que é de 15 ml, e ele tem conta-gotas. E nós temos o de 5 ml. Por que eu não pus o de 5 ml aqui? Eu não coloquei aqui porque ele só vem no kit Living Brasil, o de 5 ml. A gente não consegue comprar separadamente. Então, por isso eu nem coloquei aqui. Então, as opções de compra são o Brief Touch, que é esse maiorzinho aqui. Nós temos o Brief de conta-gotas e nós temos as balas de Brief. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que são essas balas e como que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês. Então, o primeiro ali é o Brief Roll-On. Então, ele já vem diluído no óleo de coco. Eu até coloquei aqui, ele tem 10 ml e ele já vem diluído no óleo de coco. Nós temos também o conta-gotas e ele vem 300 gotas aproximadamente, né? E a gente tem as balas que vêm 30 unidades cada uma. Então, eu quero começar falando para vocês das balas. Quem ainda não provou, se você tiver a possibilidade de provar essas balas, elas são bem gostosas. Óbvio que não é bala doce, igual a gente está acostumado por aí, mas é a bala com óleo essencial. E eu quis trazer os ingredientes para vocês conhecerem essa bala, como ela é especial. Então, a gente tem ali, tirando, né, o açúcar de cana, orgânico, xarope de arroz integral orgânico. É uma coisa importante de eu falar para vocês, a Doterra sempre vai utilizar ingredientes orgânicos, tá? Então, toda essa busca por esse cuidado, por essa pureza que a Doterra tem, é para buscar saber sobre a pureza. Então, a gente nunca vai ter um produto que não vai ser orgânico. Então, até mesmo para formular o subproduto dos óleos essenciais, a gente usa produtos orgânicos, tá? Então, além ali do açúcar de cana, a gente tem o xarope de arroz e a gente tem alguns óleos essenciais. Nós temos o limão siciliano, o hortelã-pimenta, o cardamomo, eucalipto, tomilho e melissa nessa bala. Então vejam que a base dela, né, para formar ali a balinha é aqueles dois primeiros ingredientes, mas ela é composta por esses outros óleos essenciais. E aí eu quis trazer para vocês um pouquinho dos benefícios desses óleos, para que vocês entendam o geral do benefício dessa bala. Então, se vocês pensam, nossa, mas como que uma bala pode ajudar na minha saúde? E ela pode ajudar dessa forma aqui. Por ela ter o limão siciliano, né, o óleo de limão siciliano, ele é antisséptico, diurético, antioxidante, antibacteriano, desintoxicante, desinfetante, mucolítico, desengordurante e adstringente. Então, todas essas características do limão siciliano estão presentes ali naquela bala, tá?
Mesma coisa do hortelã-pimenta, anti-inflamatório, analgésico, antiespasmódico, aquecimento, revigorante, expectorante, vasoconstritor e estimulador. Então, essas características do hortelã-pimenta presente na bala. O cardamomo, ele é digestivo, antiespasmódico, anti-inflamatório, descongestionante, expectorante, tônico, estomacal e carminativo. Então, essa bala, além da parte respiratória, ela vai ajudar também em questões digestivas. Olha que legal. Por quê? Porque nós temos o peppermint, nós temos o próprio o limão siciliano, que ele é desintoxicante, nós temos o cardamomo, que trabalha questões digestivas. Então, a gente pode utilizar ela só chupando para a questão de respiração, então, para melhorar a respiração, mas também a gente pode utilizar para questões digestivas. Olha que legal. Além disso, nós temos o eucalipto. Ele é antiviral, antibacteriano, expectorante, analgésico, inseticida, hipotensivo, desinfetante, catalisador. Então, todas as características presentes ali na bala de Brief. E o tomilho, também analgésico, mucolítico. O que que é mucolítico, né? A gente tem expectorante e mucolítico. Quando a gente fala expectorante, é porque ele ajuda o muco a espessar para sair. E mucolítico é quando ele faz essa empurrada do muco para fora. Então, às vezes, a gente sente carregado o nariz, carregado garganta, pulmão, e a gente não consegue expelir. Então, esses óleos essenciais, eles ajudam a fazer esse muco aumentar de volume para que ele seja expelido de uma vez. Então, a gente tem esses potenciais aí dentro da bala Breathe. A gente tem também o Melissa, né, que é um dos óleos mais caros da doTERRA, nós temos nessa bala. Por que que ele é um dos mais caros? Pela sua extração. Então, para a gente ter um pouquinho ali do Melissa, tem que passar por um processo de extração bem complicado, né, e delicado para conseguir uma quantidade mínima desse óleo essencial. E ele tem nessa bala. Ele é antioxidante, antibacteriano, antidepressivo, antiespasmódico, antihistamínico, antiviral, hipotensivo, nervino e sedativo. Então, todas essas características presentes na bala Brief. E para que a gente usa essa bala, né? Essa bala está disponível no escritório virtual de vocês. Vocês podem colocar lá balas Brief ou só escrever Brief, que vai puxar todos os produtos do Brief para vocês verem. Mas ela libera as vias aéreas. Então, se você estiver sentindo nariz congestionado, dificuldade para respirar, usando essa bala você consegue melhorar essas questões. Anti-inflamatório, porque ela tem todos esses óleos aí que vão atuar nessa questão de inflamação, por exemplo, garganta inflamada, né? Tá ali meio coçando a garganta, você pode utilizar essa bala. Para o sistema digestivo, né? Como eu falei, a gente tem aqueles óleos essenciais que são ótimos para digestão. E também expectorante e mucolítico, como eu falei, né? Vai ajudar a liberar essa secreção que está ali e vai ajudar a respirar melhor. Então, qual que é a recomendação de uso dessa bala? Congestão, resfriado, dor de garganta, bronquite, asmas, alergias, tosse, sinusite, mau hálito e enjoos. Então, todas essas recomendações de uso, obviamente que aliado aos óleos essenciais, a gente vai potencializar aí essa melhora, né, do nosso sistema, tanto respiratório quanto digestivo. Como que usa essa bala, né? Então, nós vamos usar ela colocando na boca e não mordendo, né? Porque tem gente que põe na boca e já sai mordendo a bala. Então, coloca na boca e deixa dissolver para quê? Porque conforme vai dissolvendo, você vai tendo ali os benefícios dos óleos essenciais. E também você pode aquecer uma quantidade de água, uma meia caneca de água, deixa a água morna e você coloca a bala dentro. Ela vai derreter e vai soltar ali os óleos essenciais e você vai fazer como se fosse um chá com essa bala do Brief. Então é uma forma de utilizar. E olha que engraçado, diferente do óleo essencial Brief, né? Porque esse daqui a gente não ingere, né? E eu vou mostrar por quê. Ele tem alguns outros componentes que a bala não tem. Então, por isso que a bala a gente pode fazer a ingestão, tá? Então, nós temos aí essa novidade que eu não sei se muitas de vocês conheciam. Quem já foi em algum evento meu da doTERRA, eu sempre tento dar uma bala dessa para vocês experimentarem. Ela é gostosa no sentido de não doce, né? Não vou esperar uma bala doce, como eu falei, mas gostosa no sentido dos benefícios que a gente tem ali.
E agora eu quero tratar com vocês especificamente falando do nosso óleo Brief, desse daqui. Eu quero começar falando da parte emocional dele. Então, a gente vai ter, nesses momentos de aula que a gente vai conversar sobre os óleos essenciais, uma parte falando sobre a parte física e uma parte para a gente falar da parte emocional dos óleos essenciais, que eu acho importante trazer para vocês também. E só passando rapidinho, como é que os óleos essenciais agem no nosso sistema, né? Nós temos o sistema límbico, que é um sistema à parte que fica no nosso corpo, mas que ele tem ligação direta com o nosso cérebro, né? Fica exatamente no meio do nosso cérebro. E quando a gente inala qualquer outro aroma, a gente manda esse aroma para esse sistema límbico e ele pode ter ou não ligações emocionais ou físicas. Então, por exemplo, quando a gente usa um óleo essencial para alguma emoção, é aí que a gente está atuando, a gente está mandando esse óleo essencial para esse sistema límbico para que ele faça e oriente o nosso corpo aí o que fazer, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem as emoções abordadas. Nós temos as negativas, que pode ser tristeza, pesar, desespero, sentimento de não ser amado, constrição, desconfiança, bloqueio. Emoções positivas que o óleo essencial de Brief trabalha. Ali é amor, eu errei. Amor, suporte, recepção, abertura, cura, consolo, abraço à vida e confiança. Então, não é que o óleo Brief trabalha essas emoções negativas, ele auxilia quem tem essas emoções negativas e também trabalha essas positivas. Eu tô com um livro aqui que a gente tem, que é sobre as emoções essenciais. Vou pra vocês. Esse aqui, Emoções Essenciais. Eu quero só ler para vocês a segunda parte que tem aqui, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão emocional, tá? O mix para a respiração também ajuda o relacionamento com o espírito e a profunda conexão com a vida. Ele convida as pessoas a abandonar, expirar e a receber, inspirar. Dessa maneira, o mix ensina que os indivíduos a abraçarem a vida através da respiração. O mix para a respiração confere às pessoas coragem de se abrir completamente. Então, é um mix que a gente usa para a questão de respiração, que normalmente ela está o quê? Bloqueada, né? Está constrita ali. E é um óleo que a gente consegue utilizar não só para essa parte física de liberação das vias aéreas, mas também para essa parte emocional da nossa vida, né? Muito legal. Os ingredientes do Brief, né? Por que que ele é diferente da bala do Brief? Então, a gente tem lá folha de louro, hortelã-pimenta. O folha de louro já não tem na bala, né? O eucalipto. A gente tem o melaleuca, que é o Tier 3. Por isso que não pode ser ingerido. A gente faz a ingestão do melaleuca em questões pontuais, mas normalmente a gente não prefere a ingestão dele. A aplicação dele é mais eficaz. Limão siciliano, cardamomo e tem canforeira e ravensara. Então, esses dois últimos a gente também não faz a ingestão. E é por isso que o mix brief a gente não ingere, apenas as balas brief. Ali, então, a gente já viu as propriedades dos outros óleos essenciais e aqui eu quis trazer para vocês as diferenças, né? Então, o folha de louro, ele é analgésico e anti-inflamatório. O melaleuca, antisséptico, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, antiviral, analgésico e descongestionante. Por isso que ele está também no brief. Canforeira, analgésico e anti-inflamatório. E o Ravensara é antiviral, antibacteriano, imunoestimulante, expectorante, analgésico, relaxante muscular e estimulante. Então, todos esses aqui, diferente, né? Além desses aqui, né, que estavam ali na bala, nós temos também mais esses aqui no Mix Brief. Então, diferente, por exemplo, do Peppermint, que é o óleo hortelã-pimenta de uma planta única e exclusiva, o Mix Brief, ele é composto por todos esses óleos essenciais, tá? Então, nós temos na doTERRA os mix, que são esses assim, e os óleos que são únicos e exclusivos de uma planta só. Quais são as indicações de uso do Brief, né? Então, a maioria das pessoas que chega para mim com queixa de rinite, sinusite, bronquite, asma, gripe ou ronco, qualquer situação assim que não consegue
respirar bem, né, ou esteja com o pulmão carregado, a gente vai recomendar o Brief, tá? Então, ele vai ajudar pneumonia, asma, alergias, tosse, congestão nasal, bronquite, influenza, né? Essas gripes todas, a própria sinusite, né? Nós temos um mix de óleos que podem ajudar na sinusite, são vários. Problemas de sono, porque muitas pessoas não conseguem dormir por não respirar bem. Então, a gente pode utilizar ele no difusor, ou até mesmo eu gosto de aplicar na região do pulmão para melhorar essa respiração, a respiração constritiva e a asma induzida por exercício, né? Então, tem pessoas que fazem exercício e depois não conseguem respirar direito. Então, a gente também pode utilizar o óleo Brief para essas questões, tá? A gente pode utilizar ele antes e depois do exercício, né, para ajudar a respirar melhor. Antes ele vai ajudar aí dando mais fôlego, né, abrindo as nossas vias aéreas, fortalecendo o nosso pulmão e depois minimizando essas questões para quem tem dificuldade na questão da asma pós-exercício. Então, a gente tem todas essas indicações de uso. Aí, eu trouxe para vocês também a forma de uso do Brief. Então, eu trouxe por idades para que a gente vá conversando e entendendo um pouquinho sobre como que faz diluição, como que aplica e tudo mais, tá? Então, a gente pode utilizar, obviamente, diretamente no difusor. Então, a gente pode colocar as gotinhas no difusor para qualquer uma daquelas situações. Eu gosto de complementar no difusor e fazer uma aplicação tópica, porque eu acho que a aplicação tópica dos óleos essenciais funciona muito bem. Então, a gente tem a diluição. Por que a gente faz a diluição, né? Só lembrando. A gente faz a diluição porque os óleos essenciais, eles são puros e eles são voláteis. Então, eles podem evaporar se aplicados na pele e aí a gente perde o efeito dele, que poderia ser potencializado ali. Então, a gente faz a diluição através de um óleo carreador. O que é um óleo carreador? É um óleo vegetal, tá? Pode ser, eu até coloquei aqui, o óleo de coco fracionado, né, que nós temos ali da Doterra. Eu gosto muito dele, eu recomendo para vocês todas sempre o óleo de coco fracionado, porque ele não tem cheiro, né? Ele é bem lisinho, ele é bem levinho. A gente aplica e a gente consegue colocar roupa por cima, não tem problema nenhum. E fica com o cheiro do óleo essencial que a gente aplicar, né? Não vai ficar com o cheiro do óleo vegetal. Agora, se você não tem ele, precisou de uma emergência, você pode usar o óleo de amêndoas para fazer diluição. Lógico, tentar achar um óleo de amêndoas bom, que seja puro, né? Para que combine ali com o seu óleo essencial. E também o óleo de semente de uva. Então, dá para usar essas três opções aí para fazer a diluição dos óleos essenciais, tá? Então, de 0 a 1 ano, nós vamos fazer a diluição. Existem duas formas que a gente pode fazer a diluição. A gente pode fazer a diluição colocando num frasquinho. Então, como tá aqui, por exemplo, o óleo Touch, né? A gente pode pegar um frasquinho, normalmente é de 10 ml, por isso que eu sempre coloco a recomendação ali. E a gente vai colocar 10 gotas do Brief e vai completar com óleo de coco ou outro óleo vegetal, tá? E aí a gente vai aplicar sola dos pés, coluna e peito. Por que eu coloquei essas áreas? Porque para todas essas questões aqui, a minha recomendação vai sempre ser sola dos pés, peito e coluna, tá? E quando eu falo sola dos pés, é o pezinho inteiro. Então, de dedão, atrás dos dedos até o calcanhar. Aplica e massageia. Peito, então toda essa região aqui do pulmão, né? Essa parte aqui de cima. Aplica lá, faz massagem. E na coluna, a coluna inteira. Então, especialmente nas vértebras ali. E também na parte de toda a coluna, porque é onde nós temos os receptores dos órgãos. E aí, através da corrente sanguínea, o óleo essencial vai entrar e vai fazer o trabalho dele ali, tá? Então, a gente tem ali a diluição que pode ser assim, ou fazer a diluição diretamente na mão, né? Então, se você não tem frasquinho, você pode fazer diretamente na mão. Então, você vai colocar as 10 gotinhas do óleo de coco diretamente na sua mão, e aí você vai colocar duas gotinhas do Brief para de 0 a 1 ano. Colocou duas gotinhas do Brief para 10 gotas de óleo vegetal
e vai aplicar ali nessas regiões, tá? Quando a gente está fazendo, por exemplo, o uso dele para uma questão pontual, por exemplo, tá com resfriado, né? Nariz escorrendo, entupido e tudo mais. A gente pode aplicar de 3 em 3 e 4 em 4 horas, tá? Então, é legal fazer o rolãozinho, porque daí você consegue carregar. Mas, por exemplo, se for uma criança, dá para você fazer ali na mão na hora e aplicar nela de 4 em 4 horas, tá? É bem importante fazer na sequência, não adianta fazer uma vez ao dia e achar que vai funcionar. Tem que fazer com uma constância, porque o óleo essencial, em 4 horas, ele já saiu do nosso corpo. Não é como remédio, que ele se acumula ali e ele fica mais tempo no nosso organismo. O óleo essencial entra, faz o trabalho que ele tem que fazer e sai. Então, é importante que a gente reaplique ele. E lógico, no difusor para 0 a 1 ano, vai colocar ali no máximo 3 gotinhas. Eu estou falando do difusor da Doterra, né? Se você tem outro difusor, vai ter que ver a quantidade de água e tudo mais. Bom, então você pode fazer essa utilização na diluição. Ou, se você adquirir já da Doterra pronto diluído, é só aplicar o rolãozinho, não tem segredo. Vai aplicar ali na sola dos pés diretamente, faz a massagem, vai aplicar na coluna, só passar ele que tá tudo certo. De 1 a 5 anos a gente aumenta um pouquinho, então a gente vai ali para 20 gotas no frasco de 10 ml e completa o frasco com óleo vegetal. Ou a gente coloca 10 gotas do óleo vegetal na mão e coloca 4 do Brief, tá? Então a gente vai aumentando conforme vai passando as idades. No difusor a gente pode aumentar para 4 gotas ali de 1 a 5 anos. De 5 a 12, obviamente, né, gente, você vai sentindo ali seu filho, sua criança, como que ele está acostumado com os óleos essenciais, né? Então, a criança que já usa, já está acostumada, a partir dos 5 anos já pode usar como adulto, tá? Como a nossa dosagem. Mas aquela que está iniciando lá, a utilização dos óleos já e tem 8 anos, por exemplo, começa com uma dosagem menor e aí vai sentindo ao longo da utilização, tá bom? Então, com 10 ml, mesma coisa, a gente vai aumentar para 25 gotas do óleo Brief no frasquinho de 10 ml e vai completar com óleo vegetal. Ou então, na mão, 10 gotinhas do óleo vegetal e vai completar com 6 do óleo essencial. Então, a gente faz, completar não, né? Colocar na mão ali 6 do óleo essencial e pro difusor a gente já aumenta ali de 6 a 8 gotas, como eu falei, vai sentindo ali seu filho, sua criança, como é que tá? Dá para colocar um pouquinho mais, não dá e tudo mais, você vai sentindo ali. Para adultos, então eu não gosto de passar de mais de 30 gotas, tá? Não precisa aumentar mais que isso num frasquinho de 10 ml. Então, para 10 ml, a gente vai pôr ali 30 gotas do óleo Brief e vai completar com óleo de coco fracionado ou com outro óleo vegetal, tá? Vai fazer na mão na hora ou na coluna na hora, né? Então, às vezes, por exemplo, Caleb tá com dificuldade de respirar ali porque tá com o nariz trancado. Ele deita, eu coloco as 10 gotinhas de óleo de coco na coluna dele e já entro com as gotinhas do Brief na sequência, já espalho, né? Não precisa nem colocar na mão e aí aplicar. Dá para fazer assim também. Então, aqui seria 10 gotas do óleo de coco para 8 do óleo Brief na mão para aplicar. E aí, no difusor, a gente pode utilizar de 8 a 10 gotas aí do óleo essencial no difusor, tá? Nós temos também a forma de inalação direta. Então, como que funciona a inalação direta? A gente pode fazer com todos os óleos essenciais, tá? A gente vai pegar aqui o óleo essencial, vai colocar uma gotinha na nossa mão, vai só espalhar, não é aquecer nem nada. Só espalha, faz uma conchinha e inspira bem fundo. Não encosta no rosto, porque tem alguns óleos essenciais que podem ser mais quentes e aí pode marcar. Outros podem ser gelados, então vai deixar a sensação de resfriamento no rosto. Então, só coloca aqui, inala profundamente. E quando eu falo inala profundamente, respira, segura um pouquinho e solta. Faz isso 3 vezes com o óleo que você colocou na mão. Então, de novo. Respira, segura um pouquinho e solta. Faz isso 3 vezes.
Tem rinite? Faz isso por 30 dias, todos os dias, de manhã e à noite. Você vai melhorar, tá? Então, respira, segura um pouquinho e solta. Isso a gente pode fazer a inalação com todos os óleos essenciais, tá? Para algumas situações específicas. Então, por exemplo, tá na rua, tá na correria, não vai conseguir aplicar o óleo essencial, precisa desentupir o nariz, coloca lá. Ou tá trabalhando alguma daquelas emoções que a gente comentou no início, da mesma forma. Coloca na mão. A gente chama de inalação consciente, né? Inalação direta, inalação consciente. Você para aquele momento para fazer, né? Inalar o óleo essencial. Por quê? Essas moléculas pequenininhas já entram pelo nosso nariz, já vão para o nosso sistema límbico e já atuam ali no nosso pulmão e ali trabalhando ali nos nossos órgãos para melhorar a respiração. Então, né, falando um pouquinho da inalação direta, pode ser tanto na mão como no frasco, né? Então, eu abri o frasco aqui e inalei diretamente dele. Eu não gosto muito de recomendar assim, que você fique com o vidro aberto. Por quê? Como eu falei, os óleos são voláteis. E aí, quando você abre, ele já começa a evaporar. E aí, tem gente que não fecha direito e depois chega pra mim, ai, acabou meu óleo, sumiu. É porque ele baixou muito, porque você não fechou direito. Então, tem que fechar bem fechadinho, deixar longe do sol, não deixar exposto à luz do sol. E aí você pode inalar assim. Eu prefiro que você pingue uma gotinha na mão e já fecha ali para fazer inalação, tá? E tem também essa receitinha que eu quis trazer para vocês. Não sei se vocês já viram esses inaladores pessoais. É bem baratinho, dá para comprar na internet. Você pode fazer, por exemplo, tem gente que tem rinite crônica, sinusite crônica, não respira direito de jeito nenhum pelo nariz, respira só pela boca, precisa ficar o tempo todo usando aqueles sorinhos no nariz. Então, ao invés do sorinho, o que que você vai fazer? Você vai comprar um desse inalador nasal. Ele é um tubinho desse que tem uma tampinha. Você vai abrir ele, vai colocar ali algodão e você vai colocar de 10 a 15 gotas do óleo Brief. E você pode chacoalhar assim e aí guarda ele e carrega para onde você for. E aí ele vai ter, ao invés de você colocar o sorinho, você vai colocar o inalador pessoal, tá? Então essa é uma receitinha que eu quis trazer para vocês terem aí quando precisarem fazer, desobstruir o nariz e não quer carregar o óleo, quer carregar alguma coisa mais fácil, até para fazer para as crianças, né, para elas carregarem e só inalarem ali. A gente não coloca dentro do nariz, né? A gente só coloca próximo e inala ali que já vai sentir o óleo essencial para ajudar na respiração. Gente, sobre o brief, era isso. Vocês têm alguma pergunta relacionada aos óleos essenciais, ao brief? Podem abrir o microfone de vocês, podem perguntar. Enquanto isso, eu vou colocar o nome de vocês aqui para sortear. Quem que é Samsung? Passa o nome para mim. Oi, sou eu, a Débora, sua tia. Oi, tia! Oi, tudo bem? É que eu não mudei meu nome ainda. Eu vou colocar aqui você. Tá bom. Débora. A Regina não vai. Tabata, CPM. O Caleb também não vai. A Andrea estava aqui, mas saiu. Ele se inscreveu porque ele quer ganhar. Hã? Caleb se inscreveu porque ele quer ganhar. Caleb, se quer ganhar, eu escrevi. A Gleice. Deixa eu ver se eu preciso do nome. A Gleice, a Débora, a Tabata e Viviane. Beleza. Gente, vamos lá. Débora. Muito bem. Ah. A Regina não ganhou, mas a Caleb Débora Deus ganhou. perde, caralho, perdeu. O Caleb perdeu. O Caleb não ganhou. A Débora ganhou. Então, tia, depois eu dou para você o porta-óleos essenciais para você fazer sua coleção aí. Mas então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre o brief, essa foi a nossa aula. E logo mais eu vou decidir o tema da próxima aula, a data certinho, eu mando lá para vocês. Eu vou tentar salvar essa aula, tá, gente?
Não sou muito boa nessas coisas, mas vou ver se eu consigo salvar ela. E eu quero deixar no YouTube. E aí vocês podem reassistir, podem mandar para alguém que vocês queiram que conheça mais sobre esse óleo, podem tirar dúvidas. E aí, qualquer coisa também podem me mandar mensagem no particular, tá bom? Então tá, obrigada por compartilhar esse conhecimento. Foi muito esclarecedor. Adorei o do inalador ali. Acho que eu vou aplicar isso como que é bom também. Acho que para mim à noite, por exemplo, fica um pouco congestionado, principalmente quando tem mudança de tempo. Achei uma boa estratégia, ao invés de estar recorrendo no momento que tiver uma crise de tomar uma medicação, mas se tomar sempre, fazer a aplicação constante ali, vai evitar de ir para uma medicação. Isso eu achei bem legal. Sim. Uma dica que eu gosto sempre de dar, quando eu tenho crises de rinite, por exemplo, muito difícil eu ter agora depois dos olhos, muito difícil, muito. Mas quando eu tenho, porque eu fiz aqueles 30 dias com óleo Brief, depois eu fiz com eucalipto. Eu fiz 30 com Brief, depois 30 com eucalipto, e eucalipto no banho, quase todos os dias eu coloco uma gotinha. Me ajudou muito a não ter mais crise. Só que uma coisa que eu faço passou a crise, não para de aplicar. Porque o teu corpo ainda Uhum. está frágil, ainda está se recuperando. Então, o que que eu faço? Depois, tipo, eu tive crise hoje de rinite, eu só me recupero dormindo. É só assim que eu consigo me recuperar. Então, eu durmo no outro dia, quando eu acordei, eu aplico de novo. Eu peço pro Caleb, aplica na minha coluna, eu aplico no meu peito e faço mais uns 3 dias dessa aplicação. Porque ajuda a reestabelecer ali, que normalmente fica uma ressaca pós-rinite, não sei se vocês têm. Mas eu tenho, que fica uma dor aqui no rosto, de tanto assoar o nariz, fica congestionado ainda, apesar de não estar espirrando. Então, faça essa utilização ali ao longo de mais uns 3 dias para realmente parar com a crise. Daí Uhum. Legal. Beleza, Ô, gente? Rê, Oi. Beleza. é, quando você falou dos 30 dias para fazer esse tratamento para rinite, ele serve para sinusite também? Sim, mas para sinusite é importante fazer aquela da caneca. Ah, daí seria 30 dias também fazendo a questão da caneca. Não, o da caneca a gente vai fazer 7 dias porque tem oréganos. O orégano a gente não pode utilizar contínuo. Então a gente faz 7 dias da caneca quando tá muito, muito congestionado e faz 30 dias do brief. Tá, entendi. O da caneca você fala, coloca brief, orégano, é, Eu não lembro de copaíba, né? eu não lembro de cabeça agora, Vi. A gente fez ontem com o Caleb, inclusive, que ele tava com um pouco de dor. Mas eu Eu tô perguntando. mando lá no grupo eu tenho uma imagenzinha com os olhos, eu mando lá. Tá, porque eu tive crise em dezembro, só que eu percebi que eu não me recuperei 100%. Eu tô com Então, o rosto bem doído, pesado. faz, porque vai ajudar a sair, né, dos seios nasais. Faz a caneca, eu vou mandar lá certinho pra você. Beleza, então. Fechou. Obrigada. Obrigada, um beijo pra todos. Mais alguma pergunta? Nós temos 1 minuto para acabar o meu negócio. Gente, que bom que vocês gostaram. Então, até a próxima aula. E qualquer dúvida, só me mandem mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Até mais. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, boa Beijo, tchau. noite.